Linha espectral é o resultado de uma transição quântica que pode ser observada macroscopicamente. Estas linhas se apresentam como revelação em algum tipo de material e são a maneira mais simples de se detectar a transição quântica. Quando uma transição entre níveis de energia ocorre em uma determinada amostra, ela emite ou absorve radiação eletromagnética em frequências discretas características. Essas frequências definem a cor da mesma quando é mudada no espectro. Quando uma luz incide sobre um prisma, seus raios sofrem refração. O índice de refração é proporcional à frequência e inversamente proporcional ao comprimento. Essa definição mostra o porquê cores com menor comprimento de onda têm maior índice de refração. Os materiais usados no experimento foram um espectrômetro, um instrumento utilizado para medir e estudar as propriedades da luz, um prisma óptico e uma fonte luminosa, que era uma lâmpada de vapor de mercúrio. Nesse primeiro teste, colocou-se o prisma no espectrômetro e alinhou a fonte de luz com uma das entradas deste. Em seguida, alinhou-se uma das pontas do prisma com essa entrada, assim como visto na imagem. O objetivo inicial desse teste era fazer a medida do ângulo A, que mantém uma relação com o ângulo da ponta do prisma que está apontado para a fonte luminosa, de A igual a A sobre 2. Assim, considerando que o prisma apresenta uma forma similar de um prisma equilátero, esperou-se um resultado próximo a 120 graus. O valor obtido nas medições foi de 122 graus. Para fazer essas medições, foi utilizada uma das lentes de observação do espectrômetro, visando alinhá-la com as duas fontes luminosas vindas da lâmpada de mercúrio. Assim, anotou-se os valores dos ângulos vistos e, por fim, calculou-se a diferença. Para descobrir o valor da constante de refração do prisma, além do valor do ângulo A, que seria o valor do ângulo da ponta do prisma, também precisamos do valor do ângulo do gama mínimo, como mostra a imagem da fórmula. A mudança desse teste para o anterior foi, ao invés de apontar a ponta do prisma para a fonte luminosa, uma das suas bases, e assim foi observada as seguintes linhas luminosas no prisma. Assim, para determinar o ângulo mínimo de gama, rotacionou-se o prisma, alterando o valor do ângulo de incidência até que o comportamento de decrescimento e crescimento do gama se alterasse. Basicamente, procuramos o momento em que a parábola passe da forma decrescente para a forma crescente, assim aproximando o valor de gama do mínimo. Com isso, obteve-se o valor de gama de 52 graus. E usando a fórmula já citada, obteve-se o valor do índice de refração, que deu o valor de 1,6. Nessa parte do experimento, alinhou-se uma rede de difração com a saída de luz pelo espectrômetro. Assim, podendo visualizar as diferentes formas de luz geradas com esta rede. Em seguida, para definirmos o valor da constante de rede, usamos a fórmula mostrada e utilizamos o ângulo entre a normal de rede e o raio observado. Com isso, obtivemos o valor de 1,59 vezes 10 a menos 9 metros. Com esses dados, é possível calcular o resto dos comprimentos de ondas vistos nas diferentes cores do espectro, que, como foi dito antes, a partir do comprimento, essa cor fica mais visível ou menos visível. Assim também geramos um gráfico de comprimento de onda versus o ângulo medido, para analisarmos o crescimento contínuo entre as cores.